Olá! Seja bem-vinda a mais uma aula do nosso preparatório para ingresso no mestrado e doutorado do Além da Revisão. Eu sou a professora Karine, sejam muito bem-vindos. Quem está assistindo a gravação também no YouTube, qualquer dúvida que tiver, anote todas as dúvidas, pegue papel e caneta, que a gente vai respondendo ao longo da aula, e depois vocês podem colocar aí nos comentários também, ou entrar em contato comigo pelas redes sociais. O nosso perfil no YouTube é @alemda.revisão. Tá? Hoje a gente vai falar sobre como se destacar na arguição oral, que é uma etapa tão importante quanto o pré-projeto, que a gente já teve 3 aulas dedicadas a ele. A arguição oral é crucial, né? Tudo aquilo que às vezes não ficou claro no pré-projeto, ou então tudo aquilo que os professores eles preferem perguntar, né, através da comunicação oral, eles vão perguntar neste momento. Então, é um momento para você se conectar realmente com a banca. Durante a pandemia, essas arguições orais, as entrevistas, foram feitas online, de forma remota. Agora, as entrevistas já estão voltando a ser presenciais. Eu vou passar dicas também em relação a isso, tá? O ambiente em que você faz a entrevista, que faz a diferença também, essa preparação, tá? Então, na semana passada, não teve o nosso encontro, porque a professora estava sem voz, né? Então, esse encontro, para a gente falar sobre as normas da ABNT, para eu desvendar, para eu desconstruir alguns mitos, para eu facilitar para vocês as normas, eu passei para o nosso último encontro do preparatório. Vai acontecer dia 13 de julho, numa quarta-feira também, às 19h07. Conto com a presença de vocês. Hoje a gente vai falar, então, sobre como se destacar na arguição oral e, na próxima semana, sobre como preencher e incrementar seu currículo Lattes. E aqui eu não fico só dando regrinha, falando de norma decoreba, não. Eu coloco para vocês dicas de quem tem mais de 15 anos de experiência como aluna e professora da pós-graduação. Eu leciono mestrado e doutorado da Universidade Cândido Mendes. Aqui, pelo Além da Revisão, a gente faz há mais de 2 anos consultoria, mentoria, simulação de entrevista, revisão de texto, formatação, currículo Lattes, a gente trabalha com tudo isso. Então, a minha ideia com esse preparatório é para passar para vocês, como propõe o nome, além da revisão, passar para vocês muito mais do que as regras, muito mais do que vocês veem na graduação, no mestrado, e compartilhar toda a minha experiência e aprender com vocês também. Tá? Então, eu espero vocês na próxima quarta, às 19h07, dia 22 de junho. Depois a gente vai falar na outra semana. Passou no mestrado, doutorado. E agora? O que você precisa saber para ter uma trajetória de sucesso? Desde o início, todas as minhas falas são focadas nisso. Para vocês terem um diferencial e para vocês conseguirem ingressar no mercado de trabalho, terem oportunidades de publicação, de participação em evento. Toda a minha trajetória eu compartilho com vocês também. Os meus erros, os meus acertos, né? É sempre bom aprender com quem já errou, com quem já passou, para você não errar também, ganhar tempo, ganhar qualidade de vida com a sua família. Esse é o objetivo do nosso trabalho aqui. Na aula 10, como iniciar um artigo científico, com dicas também essenciais para você não perder tempo nem dinheiro com a primeira versão do seu artigo científico, que geralmente é solicitado assim que você ingressa no mestrado ou doutorado. Você faz a disciplina e o professor, enquanto instrumento avaliador, pede que você escreva um artigo científico. Vamos aproveitar para falar sobre esse assunto aqui no preparatório. E fechamos com Desvendando as Normas da ABNT, dia 13 de julho. Combinado? Posso contar com vocês? Bom, para quem chegou aqui hoje, como Maiara, acho que Renan também, tem 5 aulões, as gravações estão lá no YouTube. Vão assistindo aos poucos, né? Dá para assistir de novo, dá para colocar a professora Karine no 2x, vai no ritmo de vocês, compra um caderno, coloca lá, preparatório além da revisão. Anota tudo e coloca as atividades que eu passo para vocês em
prática. Não adianta ficar me ouvindo também e não colocar em prática. No final de cada aula, tem uma mão na massa, tem uma atividade para vocês irem construindo o processo de vocês, que não é de um dia para o outro, não é de uma semana para outra, de um mês para outro. Né? Aqui a gente está fazendo tudo com antecedência para vocês conseguirem. Aqui o foco é os primeiros lugares no processo científico, porque no processo seletivo, desculpem, porque vocês têm informações para isso. É só mesmo colocar em prática tudo que eu ensino. Hoje a gente vai conversar sobre qual o objetivo da etapa da entrevista ou arguição oral. Cada edital usa um termo, é a mesma coisa. É a forma de você defender suas ideias, o seu projeto, a sua proposta, utilizando a comunicação oral. 7 dicas de ouro que eu passo para todos os meus alunos, todos os meus mentorandos, que sempre têm sucesso. Depois vocês vão deem uma olhada no YouTube, tem alguns depoimentos, nos destaques do Instagram também, no Google, tem as avaliações. Fiquem à vontade, dê uma olhada depois, porque é muito bom quando a gente vê que, né, o sucesso das outras pessoas. Eu, principalmente, adoro. Tem os vídeos, vários vídeos no YouTube, né? Tem o depoimento do pessoal também. Nossa, só de assistir a sua live, eu consegui nota 9, nota 10, fui aprovada. Então, aproveitem, então, levem a sério, anotem tudo e fechem a porta, desliguem o celular para vocês se concentrarem nessa aula. Tem gente entrando aí, deixa eu autorizar. Tayana, seja bem-vinda. Vamos lá. A gente vai falar também sobre o roteiro. Eu trago aqui um roteiro, na verdade, mais de um. 3 roteiros nesse encontro. Eu vou falar mais especificamente de 2, e depois, amanhã, eu vou enviar para vocês um roteiro com 20 perguntas e respostas para vocês praticarem. E, no final, tem a oferta, que está imperdível. Essa oferta eu nunca fiz, não. Tá bom? Principalmente como uma forma de gratidão a todas as pessoas que me acompanham. Desde o início, a gente está, desde o final de abril, para esse preparatório. Está sendo muito prazeroso, estou aprendendo bastante com vocês. E por que não trazer, né, dar mais oportunidade para quem não conseguiu ainda colocar a mão na massa, porque às vezes precisa de alguém falando assim, um cronograma, tá pronto, fez, vamos conversar, como que está seu processo? Tem gente que precisa de um acompanhamento mais personalizado. Falem para mim aí, se vocês se identificam. Porque tem uns orientadores também que são, deixa você solto. O que vocês preferem? Um orientador mais solto, deixa lá. O mestre dos magos fala assim, Renan, tem que escrever um artigo. E aí, quando você vai perguntar, o orientador some. Ou você gosta daquele orientador exigente que pede para reescrever, que fala que está errado, mas não fala onde está errado. Tá? Então, a gente ajuda todos esses tipos de alunos aí que estão perdidos a se encontrar e depois, né, aprender tudo que tem que aprender e depois caminhar sozinho, que a nossa intenção é essa, que vocês caminhem sozinhos. Tá? Então, qual o objetivo da etapa da entrevista? Primeira coisa, quem não assistiu aos outros aulões, depois dê uma olhada no primeiro aulão, em que eu falo sobre a diferença do mestrado acadêmico, mestrado profissional, doutorado, como ingressar, o que é um mestrado, o que é a pós-graduação, como é a vida acadêmica. No segundo aulão, a gente fala sobre como escolher estrategicamente o seu orientador. Tem 3 aulões em que eu falo especificamente sobre o pré-projeto. Então, está muito bom, está muito completo esse preparatório. Aproveitem para colocar em dia, maratonar aí no feriado. A primeira etapa, geralmente, do edital para ingresso no mestrado, doutorado, aqui eu vou falar de maneira mais geral, porque tem as suas especificidades. Mas, de modo geral, agora que não tem mais pandemia, as provas escritas voltaram. Então, você tem que estudar a bibliografia indicada no edital. Tem também o envio do currículo Lattes, o envio do formulário. É burocrático, são muitas etapas.
o envio do pré-projeto entre 10, 15 páginas, às vezes eles pedem um memorial, tem a entrevista, tem a análise do currículo, é um concurso. Deixa eu ver, tem mais gente entrando. Isso, eu estava esquecendo, muito bem lembrado, Renan, tem a prova de inglês também. Precisa sim. Tem que cada edital tem sua especificidade, mas geralmente precisa. Tem a prova de você pode escolher inglês, espanhol, francês, alemão, geralmente é inglês ou espanhol, a prova de proficiência. Se você já tem declaração, certificado de algum curso, você pode apresentar. Tem algumas instituições também que você consegue fazer a prova de proficiência com antecedência, por exemplo, 6 meses antes, ela tem validade por 2 anos, ou você faz a prova, tá? Você pode fazer a prova também, junto com o processo seletivo para concorrer com seus colegas. E em alguns editais, já que a gente está falando de prova de proficiência, em alguns editais você não é desclassificado, não é eliminado, mas outros sim, você precisa dominar essa segunda língua, tá? Então, leiam com atenção o edital. Eu falo sobre isso no aulão 2. Está lá no YouTube, para quem quiser dar uma conferida, no canal Além da Revisão. Então, o objetivo da etapa da arguição oral, da entrevista, os avaliadores querem saber se você dará conta de concluir a pós-graduação dentro dos prazos estipulados e se você será produtivo. Porque, afinal de contas, principalmente se você tem interesse em receber uma bolsa de estudos, se você tem interesse, às vezes, em fazer um doutorado sanduíche, que é um doutorado parte, você faz fora do país, interesse em publicar, interesse em participar de eventos, se você não for uma pessoa que se planeja, organizada, produtiva, que sabe o que está fazendo, aonde quer chegar, os professores, a banca vai perceber logo de cara, logo na entrevista. Estou mentindo? É verdade. Tá? E aí, a minha fala aqui, para quem não me conhece, ela é toda focada na minha experiência enquanto aluna de pós-graduação, foram 7 anos, né, no mestrado e doutorado, e também enquanto professora da pós-graduação em estrito sensu, mestrado e doutorado da Universidade Cândido Mendes, há 5 anos, orientando trabalho de várias áreas interdisciplinares, dissertações, teses, grupos de pesquisa, tá? Então, os candidatos, eu percebi nestes anos que os candidatos não têm sucesso nas entrevistas. Vocês sabem por quê? Alguém quer chutar? Alguém quer falar? Pode ser até por áudio. Por que a principal causa de não ter sucesso nas entrevistas? Ou, se vocês preferirem, podem colocar no chat também. Eu acho que um dos principais motivos é a falta de confiança que o candidato acaba demonstrando. Aí, se ele já está pressionado durante a entrevista, imagine durante a conclusão do curso, que é bastante dinâmico e com prazos até bastante apertados. O pessoal da banca entende que ele não é capaz de realizar o mestrado. Verdade, verdade. Então, você tem que passar principalmente segurança. E para ter segurança, para mostrar segurança, olha, quais são os principais erros, os principais problemas? Os candidatos, apesar da concorrência estar grande, eu estou falando isso desde o início do preparatório, está grande sim, você vê lá 150, né, para 20, 150 candidatos para 20 vagas, para 15 vagas, 10 vagas, dependendo da área, tá? Eu sou da área de humanas. Então, os candidatos, eu ouço muito assim, eu me inscrevi para ver o que vai acontecer, nem estudei, não. Ou então, nem pedi para você olhar o meu projeto, porque eu vou ver como é que eu vou me sair agora, tá? Aí depois vê que todo mundo foi aprovado, que se dedicou, que contratou a mentoria, a consultoria, aí fala, que arrependimento, perdi 1 ano da minha vida. Eu ouço bastante isso, tá? Então, não fazem o dever de casa prévio para a entrevista. E qual é esse dever de casa? Tudo que eu vou passar aqui para vocês hoje.
Eles também não têm sucesso na entrevista porque não sabem o que está em jogo. Quantas vezes nas bancas os professores perguntam: você tem interesse na bolsa de estudos? Aí a pessoa fica: ah, ou então fica muda. Ou então fala: não, querendo, dentro dela ela está querendo, ela precisa. E aí ela fala não, porque ela tem medo. Se ela falar que quer a bolsa, ela não ser aprovada. Não tem nada disso. E aí eu vou desconstruir essas questões com vocês aqui hoje, tá bom? Lembrando que para quem ficar até o final vai receber o roteiro com as perguntas, mais de 20 perguntas e respostas para vocês praticarem, e também uma oferta, que eu nunca fiz antes, tá bom? Hoje à tarde, aí eu falei assim, olha, eu acho, pelos comentários, pelas mensagens no privado, o pessoal não está conseguindo fazer assim, um acompanhamento, porque não faz atividade, não faz a mão na massa, e aí eu acho que com essa oferta o pessoal vai animar mais. Mais um terceiro ponto. Os candidatos demonstram pouca habilidade para fazer um mestrado ou doutorado. Eu acho que vê o edital, ou então vê um amigo fazendo, fala, vou fazer também. Nem sabe onde está entrando. Eu até brinco com algumas pessoas, né, que eu conheço há mais tempo, falo assim, você tem certeza? Ai, Karina, eu não tenho tempo, eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho 3 empregos. Vamos conversar, né? O que é prioridade neste momento? Dá para rever sua agenda? Dá para pedir ajuda? Ou você quer tomar 9 medicamentos, igual eu conheço algumas pessoas que entram no mestrado, doutorado? Não dá, gente. Ou então passam insegurança em relação às decisões acadêmicas que tomaram. Hoje mesmo, na caixinha de perguntas, ai, Karine, por que eu não tenho nenhum artigo publicado? Eu não tenho chance. Mentira. Karine, por que o meu currículo é péssimo? Porque eu não tenho nada no currículo, eu tenho até vergonha. Eu nunca participei de evento científico, tem 10 anos que eu estou fora da sala de aula. Eu fiz graduação na particular e não teve incentivo à pesquisa, eu não tenho chance nenhuma. Dá uma olhadinha no meu destaque de aprovados. Vocês vão ver que isso aí tudo é cabeça de vocês, tá? E aí a gente vai conversar sobre alguns desses pontos aqui hoje. E aí eu tenho certeza que se vocês estão aqui dedicando, né, uma hora e meia que a gente vai ficar aqui pelo menos conversando, porque depois eu não sei quais são as perguntas de vocês. É porque vocês não querem correr o risco de reprovar, vocês não querem perder mais 6 meses, mais 1 ano, mais 2 anos da vida de vocês. Tem gente que fica participando de processo seletivo, assim, no escuro, por 4, 5 anos, porque tem vergonha de mostrar o projeto, porque tem vergonha de falar que não sabe. Aqui está todo mundo aprendendo, a gente aprende a vida inteira. No mestrado, então, principalmente porque na graduação, mesmo na pública, eu estudei na Federal de Viçosa, não tem esse acompanhamento relacionado à pesquisa. Eu precisava estudar e trabalhar. Então, eu não tinha bolsa de estudos, eu não participava de projeto de pesquisa, eu participei de um projeto de extensão e tive a oportunidade de apresentar um pôster. Nesse pôster, eu fui tão elogiada por uma pessoa de fora, um elogio que eu não tinha recebido antes, nem no meu programa nem no meu departamento de letras. E eu falei, será que isso não é para mim? Gostei da ideia de ser pesquisadora. Fui procurar saber mais detalhes da carreira acadêmica e me encantei, me apaixonei. Tá? Então, aqui no preparatório do Além da Revisão, é o momento também de você ver se é isso mesmo que você quer, se este é o momento. Eu já fiz eu fiz reuniões de alinhamento com algumas pessoas que estão assistindo, já tem alguns que são nossos mentorandos, como Cleusa, Tamara, Wanderson, que estão participando hoje. Se eu esqueci de alguém é porque eu não estou vendo o chat. Tá? Então, a gente trabalha duro para ver vocês realizarem o sonho de vocês. Assim como eu, assim como os meus parceiros, os outros pesquisadores do time, também, a gente já passou por tudo isso, a gente já errou, a gente já precisou pedir ajuda, a gente já teve medo de pedir ajuda, a gente já teve orientações erradas, a gente já ficou a Deus dará, sem o orientador dar um retorno. Então, a gente tem muito mais confiança para passar para vocês, orientar vocês em relação ao que vocês precisam fazer.
E aí, quem quiser marcar uma reunião de alinhamento para a gente conversar, né, a dúvida de cada um bem específica, a gente marca uns 15, 20 minutos e aí vocês já saem muito mais leves para poder colocar em prática, assistir a todos os aulões, se ainda não assistiu, e a mão na massa. Primeira dica de ouro. São 7. Domine todo o conteúdo do seu projeto. Karine, mas isso é óbvio. Mas o óbvio precisa ser dito. Concordam? Por quê? Porque eu faço simulações de entrevistas há 4 anos. Eu faço esse trabalho simulando o dia da entrevista. Como será? Quais as perguntas vão fazer? Né? Tiro todo mundo da zona de conforto. Já começo perguntando, a pessoa, ai meu Deus, eu não sabia que você já ia começar perguntando, eu não sabia que tinha que estudar o projeto. É uma simulação de entrevista. Então, precisa sim. Cada palavra, cada autor, cada método, você precisa saber explicar o porquê. Tá? Então, uma dica para vocês dominarem o conteúdo do pré-projeto é vocês gravarem áudios ou cronometrar no relógio as perguntas desse roteiro. O edital, às vezes, ele é bem claro, bem específico, ele vai falar assim, você tem 5 minutos para falar sobre a sua trajetória acadêmica e profissional e depois mais 5 minutos para defender o seu pré-projeto. E aí você treina. Às vezes você tem 10 minutos para defender o seu projeto, às vezes pode usar slides, outras vezes não pode. Então tem que ler o edital com muita atenção, senão qualquer item que você perder, você pode ser desclassificado, tá? Então, essa dica de gravar áudio, mas eu não consigo ouvir a minha voz. Gente, aprenda. Depois que você ouvir várias vezes, você vai acostumar. Saia da zona de conforto. Se você quer fazer mestrado ou doutorado, se você quiser mais oportunidades na sua carreira, se você quiser alavancar sua carreira, fazer bons contatos, aumentar o seu salário, é isso aí, tá? Chegou a hora. Seja bem-vindo. Então, gravando os áudios, cronometrando, aí você grava, ouve, tá legal, não tá legal, essa parte eu gostei, essa parte eu não gostei, e vê o tempo. O edital, às vezes, ele tá tão às cegas que eu falo para o cliente, olha, treina 5 minutos, treina 10 minutos e treina 15 minutos. Tem que estar afiado, porque já aconteceu algumas bancas, foi ano passado, do cliente estar, né, o candidato está na metade da fala dele, e aí o professor da banca falou assim, pode finalizar, a gente já compreendeu, seu tempo acabou. Então, a gente treina tudo isso na simulação. Banca mal educada, banca que te corta, tá? E no roteiro também vocês vão receber essas dicas. Então, no momento da entrevista, se for online, você coloca online ou presencial também. Coloca o celular no modo avião e pode cronometrar a sua fala, principalmente online, né? Às vezes, presencialmente, você não pode nem entrar com o celular, mas você pode pedir para a banca. Eu poderia, por favor, colocar meu celular para cronometrar a minha fala, que eu fico mais... né, para eu não tomar o tempo de vocês, o tempo tão precioso de vocês? Eu não vejo problema nisso. Tudo bem, ok. Ou então não pode? Obrigada, professor. Sem problema. E aí, se você já treinou, já está seguro, nem precisa de celular para cronometrar. Combinado? Domine todo o conteúdo do seu projeto, senão nem precisa participar da banca. Porque a banca percebe que você não tem segurança quando você defende o seu projeto. Percebe que você está enrolando, percebe que você está dando voltas. Não vale a pena. Pensa no tempo que você se dedicou a ele. Conheça tudo sobre o programa de pós-graduação. A gente já falou nisso no aulão 2, que está lá no YouTube. Como escolher estrategicamente o seu orientador. A gente falou também sobre o site do programa de pós-graduação, em que tem ali as linhas de pesquisas, os eventos, as publicações, o corpo docente, regimento. Tem que saber tudo o que acontece, até para você se identificar, se conectar e mostrar que você está atualizado, que você estudou, você se preparou para aquela entrevista. Igual na entrevista de emprego, não é assim? Você precisa saber, ou né, pelo menos deveria, se você se prepara adequadamente, você estuda aquela empresa, você sabe do objetivo, sabe do propósito, sabe da missão daquela empresa.
No programa de pós-graduação, a mesma coisa. Então, o que você vai fazer? Anote aí. Leia todo o site do programa. É para stalkear. Vê se tem rede social, se o professor tem canal no YouTube, se vai palestrar, se vai ser coordenador de algum GT. Fica sondando ali a vida daquele professor, do coordenador do curso. Vai se inteirando. Se matricula como aluno especial. Tá? No meu Instagram eu falo mais sobre isso. Entenda as linhas de pesquisa e qual você se aproxima mais. Eu recebo aqui projetos para orientar, eu vou comparar com o edital e não tem nada a ver. O projeto, a proposta não se encaixa dentro da temática do edital. Aí a pessoa fala, não, é porque eu quero tanto pesquisar isso, só que esse programa é na minha cidade, aí fica mais fácil, mas não conversa, não está alinhado. Então, você precisa escolher. Eu, por exemplo, saí da minha zona de conforto, saí lá de Viçosa, de Minas, peguei um ônibus, fui para Campos dos Goytacazes, no interior do Rio, porque eu me identifiquei com aquele programa de pós-graduação, especificamente com a linha de pesquisa, comunicação, educação e novas tecnologias. Porque lá em Viçosa, não tinha mestrado ainda, só tinha na área da educação, eu até fiz a prova, mas não me identifiquei, né? Fui reprovada na prova, porque tinha que citar no mínimo 3 autores, eu não tinha decorado, era outro programa, outro departamento, outras leituras, eu só lembrava de Paulo Freire. E aí não fui aprovada e depois vi que não tinha nada a ver comigo, que eu queria mesmo um programa interdisciplinar. E aí me apaixonei, tanto que fiquei 7 anos lá em cognição e linguagem, tá? E ainda continuo como parceiras em algumas ações. Anotou, estudou o site do programa, principalmente a linha de pesquisa, mapeie as principais discussões e pesquisas do programa. Eles falam sobre o quê? Metodologias ativas, se você é da área da educação. Eles falam sobre literatura inglesa, literatura americana. Vocês precisam perceber em que o seu propósito de vida, em que os seus interesses se aliam aos interesses desse programa, para fazer sentido. Afinal de contas, você vai ficar 2 anos lá no mestrado, mais 4 anos no doutorado, pode participar de projetos de extensão, como eu fiz, eu fiquei 2 no mestrado, um projeto de extensão, que aí eu me reencontrei na pesquisa, parei de estudar uma determinada temática, fui para outra por conta das experiências que eu tive e me encontrei, trabalho com isso até hoje. Tá? Porque, gente, se não tem um propósito maior, a gente desanima, não é verdade? A gente fica sem motivação, é muito difícil o dia a dia, são muitas tarefas. E aí a gente não dá conta de tudo, fica frustrado. Pensa em desistir várias vezes, aí tem a questão da bolsa, tem o orientador que não orienta, tudo errado. E aí é tudo muito novo, você tem que aprender metodologia, escrita científica, participação em evento, escrever 3 artigos ao mesmo tempo. É desafiador, mas também é um aprendizado que você cresce tanto enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, se você está aberto para isso, para aprender, né? Aprender para ensinar melhor os seus alunos, aprender novas técnicas, novas metodologias, ter acesso a tecnologias e a métodos também que você não tem acesso no seu trabalho, por exemplo, né? Os eventos, os contatos, nossa, conhecer os seus autores, os gigantes da sua área, né? Igual tem várias fotos, eu não tenho foto com artista, mas com autor de livro, caramba, com Marcos Bagno, então, sou fã daquele cara, tem várias fotos com ele. Vamos seguir aqui. Anotem aí. Mais uma dica para que você conheça tudo sobre o programa de pós-graduação. Analise os currículos dos professores do programa. Eu adoro. É stalkear mesmo. Você não fica lá no Instagram, no Facebook, olhando os álbuns, olhando quem comentou o quê, que cidade que é. A mesma coisa. Principalmente, eu falei sobre isso na aula 2, foi uma aula inteira sobre isso. Depois, quem quiser saber mais, dá uma olhada lá. Principalmente o resumo, né, do professor, os projetos em andamento, as últimas publicações, as últimas dissertações ou teses, se você estivesse candidatando ao doutorado, publicadas por ele.
Faça a leitura desses últimos trabalhos para vocês encontrarem uma lacuna de pesquisa, por exemplo, ou perceber a conexão, né, onde a sua ideia, a sua proposta se alinha às pesquisas desse professor. Se você pode citá-los, os professores adoram quando eles abrem o pré-projeto e veem lá o nome deles. Os professores são vaidosos, eles dão até uma risadinha assim, eu vi que você me citou, você gostou, o que você achou? Então, gente, não é, mas eu posso fazer isso? Você deve fazer isso. Não tenham medo. É para mostrar mesmo que você está ali porque você quer, porque você se preparou e que você também mostrou interesse pela pesquisa, que às vezes durou 1 ano, 2 anos, 3 anos, reconhecer a pesquisa daquele professor, daquele programa de pós-graduação, mostrar que você tem admiração pelo trabalho deles. Continuando. Identifique a nota do programa na CAPES. Isso, quem não achou ainda, não encontrou, tem no site, no próprio site. Mas é importante porque eu, quando fui fazer a prova de cognição e linguagem, não sabia de nada disso. Tudo que eu estou falando, eu fui aprender com os anos. Depois que eu fui aprovada, que eu pedi demissão, que eu mudei de estado, me falaram, a última avaliação do programa foi conceito 3. Se ficar com o conceito 3 mais uma vez, esse programa fecha, encerra as atividades. Eu entrei em desespero. Como que eu vou falar depois, né, com o diploma, porque quem já tinha ingressado ia terminar. Mas como que depois eu ia falar assim? Alguém ia me perguntar no evento, na faculdade, onde você fez mestrado? Em cognição e linguagem. Aquele programa que fechou? Porque está com conceito abaixo de 3, que os conceitos são de 3 a 5. Conceito 7, desculpa. De 3 a 7. 6 e 7 já tem a questão internacional, as publicações internacionais, doutorado sanduíche e tal. E aí, parcerias com instituições internacionais. Nossa, na hora eu falei, não, eu não quero. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos fazer junto, vamos trabalhar junto para a gente conseguir aumentar esse conceito. Por isso que eu fui muito ativa, muito proativa dentro do programa de pós-graduação e a gente vai falar mais sobre isso. Então, já identificou? É nota 3, é nota 4, é nota 5, é nota 7? Caramba, é nota 7. Então, eu tenho que dominar uma segunda língua, eu tenho que estudar. A prova é no final do ano, vou me matricular agora no curso de inglês, vou fazer aulas particulares, vou treinar as provas de proficiência. Eu tenho várias, né? O Além da Revisão tem várias. Depois eu já compartilhei com vocês no grupo, mas como tem gente nova hoje, não recebeu, depois eu envio de novo, por e-mail. Quem não está com o e-mail cadastrado, quem não preencheu o formulário, me manda mensagem no particular, ou no WhatsApp, ou no Instagram, que eu vou enviar para vocês o formulário para preenchimento, porque é importante para a gente ter esse e-mail para enviar os materiais de apoio. Muito material bom. Quem já está participando desde o início, o material do Além da Revisão é bom, não é? Completíssimo. E aí ainda tem um mapa que eu vou enviar para vocês. Estou deixando passar mais umas semanas, porque agora, no meio do preparatório, não faz muito sentido, mas no final eu entrego. Liste como você pode contribuir efetivamente com o programa. Coloca no papel. Tem gente que se atirando para tudo quanto é lado e não tem um objetivo, não vê uma conexão, não vê como pode colaborar. Tanto como você pode colaborar, quanto o programa pode colaborar com você. Lista, coloca no papel o que faz sentido, o que não faz, a técnica. Às vezes o professor tem experiência em algum país, né, com uma língua estrangeira que você também domina, que você pode colaborar. Em que vocês têm aspectos em comum? Tudo é para vocês pensarem. Para quem está chegando agora, vai ver que eu encho a cabeça de vocês de perguntas. A ideia é essa mesmo. Terceira dica de ouro. Conheça a banca avaliadora ou comissão coordenadora. Onde que eu vou achar isso, Karine? No edital. No final do edital tem a assinatura, né, de todos os professores responsáveis. Por quê? Tem grandes chances desses professores estarem na entrevista, na banca avaliadora.
E aí, o que você faz? É muito mais, né, quando você pesquisa, vê o Lattes, vê a foto do professor, já identifica quem é, já sabe os projetos dele. Eu, por exemplo, fiz isso. Clesiane também, que é a nossa parceira, fez. Quando perguntaram, quem você tem interesse que seja seu orientador? Ela já olhou para o professor, já sabia quem era. E ela era de outro estado também, do Espírito Santo. O professor Pedro Lira, porque ele tem esse projeto, ele trabalha com isso. O professor Pedro Lira ficou encantado com ela. Por quê? Foi um diferencial. Foi diferente de tudo que tinham feito antes, até agora. E aqui a gente está trabalhando com isso. Eu estou passando dicas para vocês de se diferenciarem dentre tantos candidatos. E por que eu fiz 3 encontros do pré-projeto? É o pré-projeto que vai te colocar lá dentro. E aí, na entrevista, você fala assim, caramba, né? Você vai estar tão preparado que eles vão falar, realmente, eu avaliei, deu nota 9, 10 nesse pré-projeto, e agora que eu conheci a pessoa, vi a segurança, vi que ela se preparou para a entrevista, ela está dentro, é minha. Na minha entrevista, apesar de eu não ter todos os conhecimentos, mas eu fui muito bem na prova escrita, e por ser da Federal de Viçosa, eu estava matriculando numa estadual, né, do Rio de Janeiro, era de Minas, tudo que é diferente, o pessoal já gosta. E aí eu vi na entrevista, a professora, eu fiz leitura labial, ela falou, essa é minha, porque eu já tinha artigo publicado, né, por isso que eu coloquei essa questão da publicação do artigo como último, é o nosso 10º encontro, vai acontecer dia 6 de julho. Vou falar sobre artigo científico. Vamos lá. E aí, como que você vai conhecer a banca avaliadora? Karina, então é para eu ir lá presencialmente, bater na porta do professor e falar, oi, tudo bem, prazer, eu sou a Karina, candidata, eu vim aqui te conhecer, porque a professora Karina, além da revisão, falou que eu tinha que te conhecer. Não é assim. Claro, se você tiver uma oportunidade num evento, numa aula, tudo bem. Se apresenta, professor, parabéns pela palestra, gostei muito daquela parte, tal, 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 tal. Nem preciso falar que você vai concorrer, mas já, né, mostra assim, olha, estou aqui. E aí, quando ele, né, tem a foto 3x4, tem a entrevista que ele consegue te ver, ele já fala, você estava no meu evento. Gente, tudo é estratégia nessa vida, tá? Então, conhecendo a banca avaliadora, isso aumenta as oportunidades de você chamar a atenção para a sua candidatura. Não é para mandar e-mail para o professor também, não, tá? Porque eles recebem tantos e-mails, a não ser que esteja no edital. Envie um e-mail para o professor com a sua proposta de pesquisa para que ele envie uma carta de aceite, uma carta de interesse, para que ele te dê um feedback em relação ao seu projeto, mas não tendo, não entre em contato com o professor, porque você vai ser tido como chato, aquele candidato chato. Tem gente que manda assim, mensagem, e-mail. Professora, eu estou querendo fazer mestrado na Universidade Cândido Mendes, no programa tal, dá uma olhadinha. É a frase que eu mais escuto na minha vida, enquanto revisora, professora, é só uma olhadinha. Eu falo, não pode, porque a avaliação é às cegas, e aí eu não posso olhar o seu projeto antiético. Eu olho o seu projeto e não olho dos outros candidatos, te dou dicas e os outros. Eu não gosto. Então tá. Aí você vai visitar os currículos desses professores, igual eu dei a dica lá para vocês estudar os currículos dos possíveis orientadores. Você vai fazer isso também com os professores da banca avaliadora. As últimas publicações e orientações, os projetos em andamento. Caso você identifique relação direta com a sua intenção de pesquisa, cite-os na entrevista. Mas desde que vocês tenham lido o texto. Professora, inclusive eu achei muito interessante, eu citei no meu projeto a sua pesquisa, porque eu acredito que como, né, eu possa colaborar com o seu projeto maior, que já é feito há 5 anos aqui, que vocês já publicaram, já participaram, já ganharam prêmios, e eu vejo que ainda tem uma lacuna nesse ponto, o senhor inclusive fala sobre isso no seu artigo, tal, gente, os professores vão ficar encantados com vocês, tá? A partir do momento que você se inscreveu, que pagou
a inscrição, dedicou seu tempo a escrever um projeto, a fazer sua inscrição, cai de cabeça. Tá? Aproveita essas dicas mesmo. Conheça bem o possível orientador. A gente já falou sobre isso no aulão 2. Né? Por mais que não seja garantido ele te orientar, porque tem gente que fala, Karine, mas quem escolhe não é o coordenador do curso, quem escolhe não é o professor. Como que você faz uma aula falando sobre como você escolher estrategicamente seu professor? Uai, gente, igual diz lá em Minas. Se você escreve sobre permanência escolar e só o professor Gerson Tavares estuda permanência escolar no programa, quem você acha que vai te orientar? Né? Então é isso. Tanto no meu mestrado como no doutorado, eu usei essa estratégia e foram eles que me orientaram mesmo. Quem já pesquisava sobre o assunto. Eu não precisei mudar. Tem gente que muda o projeto inteiro, né? Deixa eu ver, mas o quê? Então, você vai visitar os currículos dos professores, no currículo Lattes, no site do programa, vai lá em Corpo Docente, já tem um link, é só clicar e você vai pesquisar. É trabalho de formiguinha, vai gastar tempo, mas vale a pena. Você quer ingressar no mestrado ainda este ano? Quer ingressar no doutorado ainda este ano? Você tem tempo de sobra. Os editais vão sair em julho, vão sair em outubro, novembro, setembro, um monte de edital. Então, aproveita para colocar em prática tudo que eu estou falando com vocês, para vocês saírem na frente quando o edital sair. Porque aí vocês só vão se preocupar em estudar para a prova. O projeto já está pronto, às vezes tem que fazer uma adequação ou outra. Mas a maioria dos editais, eles, com a pandemia, teve uma mudança, né? Às vezes não tem prova escrita, mas o projeto, a arguição oral, as regras são sempre as mesmas, não mudam, só vai mudar a data. Você vai também, para conhecer o possível orientador, acessar informações, atividades interessantes que ele já desenvolveu, livros que ele já publicou, capítulos de livro, projetos. Leia as bibliografias-chave do seu orientador. Para quem conhece o currículo Lattes, tem a estrelinha. Aí você já, opa! Às vezes ele publica muito em inglês. Você domina? Ponto para você. Você domina a língua inglesa? Ponto para você. Mesmo que eles não te perguntem na entrevista, você pode achar um momento para poder falar sobre isso. Então, tudo é estratégico. A sua fala precisa ser estratégica. Relacione o orientador com a sua intenção de pesquisa. Defenda o motivo da sua escolha de orientação perante a banca da seleção, caso seja perguntado. Imagina, se você coloca lá, o edital pede, nome do possível orientador. Aí você coloca Mariazinha. E aí, na hora, eles te perguntam, na hora da entrevista, por que você colocou Mariazinha? Aí você fala, porque eu vi que ela tinha mais vagas lá fora. Não é isso que você tem que responder. Você tem que saber o que Mariazinha pesquisa. Você tem que saber quais são os pontos em comum em que vocês estão alinhados, né? Qual a relação entre o que o professor pesquisa e o que você quer estudar. E lembrem-se que essa é a última chance de causar uma excelente impressão. Né? Eu, por exemplo, na minha entrevista de mestrado, penso em uma pessoa extremamente ansiosa. Na época eu não conhecia sobre você trabalhar a sua respiração, colocar uma musiquinha antes, não ficar perto dos concorrentes, fiz tudo errado. Mas eu me preparei tanto antes, eu estudei tanto, que aí eu tive a sorte do orientador perceber que eu estava nervosa, suava muito, eu tinha saído de uma cidade fria, viçosa, para ir para Campos dos Goytacazes, não estava me alimentando bem, e aí, balançando a perna, ele percebeu e ele começou. Que time que você torce? Você é de Minas, né? Aí pronto, fiquei mais nervosa ainda, porque eu não torço para time nenhum. Até esqueci na hora, me deu branco, é ele. É Cruzeiro ou é Galo? Aí eu falei, gente, eu minto, não vou mentir. Professor, nenhum dos dois. Professor, eu não sou muito ligada a futebol, não. E aí ele, eu estudei. Você conhece Juiz de Fora? Eu estudei em Juiz de Fora. Aí ele foi me deixando mais tranquilo.
né? Tranquilo. Então, mas não é todo professor que faz isso. E hoje em dia tem várias dicas na internet para a gente conseguir se preparar emocionalmente, que é importante também, faz toda a diferença. Tá? Próxima dica de ouro. Seja sincero, flexível e gentil. Sincero como? Cuidado, tem que ter aí uma régua, né? Tem que ter um filtro social que tem gente que não tem. Então, vamos lá. O porquê que eu estou falando isso? Se você não sabe, não pode, não tem certeza, não fez, está tudo bem. Se eles te perguntarem, você tem quantos artigos publicados? Nenhum, professor. Pode até justificar, nenhum, professor. Porque durante a minha graduação não teve esse incentivo. Porque durante a graduação eu precisei trabalhar e estudar. Por isso que agora o meu foco é o mestrado. Eu sendo aprovada com bolsa, eu conseguirei me afastar, eu conseguirei diminuir minha carga horária no trabalho, enfim. Você tem que falar a verdade, a sua realidade. Porque tem banca também, os professores entram, eles fazem várias perguntas para ver se você não vai cair em contradição. Por que eles fazem isso? Porque se você abandona o mestrado, se eles percebem que você não está motivado, que você não está ali, né? Se você não sabe o que você está fazendo ali, eles não vão te dar oportunidade. Eles querem pessoas comprometidas, proativas. Então, se prepara para isso. Se você não se sente preparado, se você se sente insegura, se prepara para isso até o edital ser publicado. Se você ainda não se sente seguro, eu vou falar daqui a pouco sobre a nossa simulação de entrevista. Se vocês se identificarem, se vocês sentirem que é isso que vocês precisam, que as pessoas falam, meu Deus, como eu não sabia disso antes? Né? Ai, meu Deus, fui reprovado, vou ter que esperar mais um ano porque eu não sabia da entrevista. A gente prepara vocês, o candidato, a gente prepara para o pré-projeto e a gente prepara para o programa de pós-graduação. São mais de 20 perguntas que eu vou fazer para vocês. E aí, se você não sabe fazer, eu te oriento a como fazer. Se você sabe fazer, se você respondeu ok, eu vou falar, isso mesmo, é isso mesmo. Vamos passar para a próxima pergunta. Né? Então, tudo bem, porque ninguém sabe tudo. É o momento de você mostrar também humildade. Professor, não sei. E é por isso que eu estou me candidatando. Eu quero muito aprender. Eu sei que eu vou ter aula com professores incríveis, como fulano, fulano, fulano. Disciplina tal, 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 tal. Já conhece a disciplina, já sabe quais dias da semana são oferecidas essas disciplinas. A pessoa quer mesmo. Ao ser transparente, você mostra a sua humanidade e deixa claro para a banca que você não está tentando vender uma imagem que você não tem. Porque tem muita gente, os professores do meu programa falavam, fulano na entrevista, era assim assado, chegou aqui, que decepção, tá? Só tem conversa. É muito feio. Por quê? Depois, essa pessoa não vai ser indicada, por exemplo, para lecionar na universidade, não vai receber uma carta de indicação. E esses contatos, esses contatos que você faz na pós-graduação, como me levaram, né, onde eu estou hoje, como professora do estrito sensu de uma universidade, não é para qualquer um. Você precisa, né, além das publicações, de todo o seu desenvolvimento, eu fui contratada 6 meses antes de terminar o doutorado, eu fui convidada, né, para lecionar no doutorado 6 meses antes de ter o meu diploma de doutora, porque eu tinha muitas publicações e a universidade precisava de uma professora que publicasse na minha área, por conta das avaliações do MEC, para poder somar no programa. E aí o coordenador do curso falou assim, você não consegue terminar sua tese em 1 mês? Eu falei, opa, para já. Liguei para o meu orientador, ele estava em Portugal, ele me apoiou, eu saí do emprego que eu estava e me dediquei 1 mês e 1 semana, foco total, hiperfoco, para terminar minha tese. Vamos lá. Flexível. Como ser flexível? Na banca, é muito comum que surjam perguntas relacionadas assim, por exemplo, você mudaria a sua metodologia, o seu método? E aí, o que vocês responderiam?
Tem gente que responde assim, professor, eu mudo a pesquisa toda. Isso não é legal. Por quê? Se você se preparou para estar ali, você precisa passar confiança que você tem certeza sobre o que você está fazendo ali. Se você fala, eu mudo toda a pesquisa, você não passa segurança, concorda? Então, tudo bem de adequar a metodologia, os instrumentos de pesquisa, conforme sugestões do orientador. Eu ainda terei aulas, eu vou fazer muitas leituras, participar de eventos, então, com certeza, esse projeto sofrerá alterações. É apenas um anteprojeto, um pré-projeto. Tudo bem falar assim. Eles também, às vezes você fala, o pessoal morre de medo, eu sugiro a professora Shirlene Amaral, que é também lá da UENF. E aí tem uma outra professora mais interessada no seu trabalho, aí ela faz uma cara assim, ela murcha na hora. Ela tá, vai falar meu nome, ela não fala meu nome. E você já percebe isso também. Não, mas tem coorientação, eu vi o currículo da professora, mas estou à disposição, de acordo com que vocês identifiquem que seja melhor para o programa de pós-graduação, para colaborar com a linha de pesquisa. Tem tudo isso lá no roteiro que eu vou enviar para vocês amanhã. E os professores também podem sugerir leituras complementares. Já aconteceu, inclusive, lá no meu programa, um aluno de mestrado, ele insistiu em escrever a dissertação diferente da orientação do professor dele. Olha isso. O professor está lá há 15 anos e teve que se submeter a isso. Mas ele falou, não, eu vou marcar essa banca que esse cara vai ver. Aí juntou a banca lá, 5 professores doutores, o cara foi massacrado. Por quê? Muita vaidade. A gente precisa ser humilde na vida, principalmente no programa de pós-graduação, em que você está ali para aprender, concorda? Então, é claro que você não pode deixar o professor mudar a sua pesquisa toda semana, não pode deixar o seu professor, né? A pesquisa é sua, ok. Mas, se você chega a um ponto que fala, não, é este professor, este pesquisador, eu não quero citar, você precisa ceder, como em qualquer relação. Você precisa ter diálogo e mostrar isso, inclusive na entrevista. Sabe o que aconteceu também? Eu acabei não falando com vocês? Na minha entrevista, a professora Eliana Crispim disse assim, você me citou, estou procurando aqui se você citou meu nome no seu projeto. E na época o nome da professora Eliana não estava no edital, porque ela era recém-doutora, professor tinha chegado ali há alguns meses. E aí eu falei assim, não, professora, mas qual é o seu sobrenome, por favor? Ela, Luquete. Aí eu estava com papel e caneta e escrevi Luquete. Luquete, Eliana Luquete. Vou perguntar, professor, vou pesquisar, professora, porque eu quero conhecer as suas pesquisas. Caramba, que legal. Caramba, não, né? Eu falei, nossa, professora, que interessante, eu não sabia, eu não tinha visto seu nome no site. Porque eu sou recém-doutora. Beleza. E depois ela perguntou assim, eu vi que você usou a análise da conversa, mas essa é uma teoria de 1980, hoje em dia a gente tem a linguística funcional, você não acha mais interessante? Você conhece? Eu estudei o FRJ, não conheci, gente. Aí na hora, respirei fundo, fui sincera. Professora, não conheço. Qual o nome mesmo? Linguística funcional, professora. Aí eu perguntei o nome dos pesquisadores da UFRJ, eu mostrei interesse. Por quê? Enquanto aluna, eu seria assim também. Então, logo de cara, ela se identificou comigo. E eu fui assim. Eles até falam, nossa, a Karine foi um acerto. Porque realmente, ela foi na entrevista, ela mostrou até mais durante o mestrado e o doutorado. Por quê? Eu queria muito estar ali. Eu via a pós-graduação como uma oportunidade de eu mudar de vida, né? De eu sair da minha cidadezinha pequena, ter mais oportunidades, dar mais qualidade de vida para minha família, tá bom? Então, se você também quer, segue minhas dicas. Outra coisa, então vai anotando, não tem problema, vai perguntando, professora, eu vou pesquisar e tal, e agradeça pelas sugestões, porque pode acontecer. Gente, mestrado, doutorado, essas bancas são ótimas para a gente dar uma baixadinha no ego, sabe? Que a gente chega lá achando que sabe tudo. E os professores, é lógico, com muito mais experiência, com doutorado, pós-doutorado em Harvard,
eles vão falar, olha, aqui você usou, né, tem que melhorar essa metodologia, os autores que você citou são muito antigos, aí eles vão falar na banca, não são todos que falam, não. E aí você tem que, né, manter ali por dentro, você está super envergonhado, eu tô com raiva, e fala, professor, muito obrigado. Muito obrigada. Tem gente que leva isso mais tranquilamente, né? Eu, por exemplo, não tenho problema nenhum com críticas, porque a gente precisa aprender sempre. Então, cuidado ao falar que topa qualquer alteração sobre ser flexível. Cuidado ao falar que topa qualquer alteração, que está disposto a mudar tudo, que não tem apego ao que você propôs. Tudo bem de não ser totalmente apegado, mas, assim, um pouquinho você tem interesse. Eu estou aqui por causa do meu objeto de pesquisa, eu acredito nisso, eu quero fazer diferença, eu quero colaborar para essa área, tá? Por quê? Quando você fala, eu topo qualquer alteração, posso mudar tudo, você acaba pondo em xeque a credibilidade de toda a sua pesquisa, toda a sua proposta. Isso é muito arriscado para você. Você tem uma proposta de pesquisa que deve ser defendida perante a banca, mas você também deve demonstrar a flexibilidade para adaptá-la, customizá-la e transformá-la em algo mais próximo aos objetivos da linha de pesquisa do orientador. Tá bom? Vamos lá. Seja gentil. Por que seja gentil? Agradecer pelas críticas e sugestões. Mostrar que você sabe que mestrado e doutorado é um processo formativo e que você está lá para aprender. Né? Então, quando o professor, por exemplo, eu vi que você não colocou a justificativa científica do seu projeto. Professor, realmente eu não coloquei porque eu fiquei em dúvida, ainda não está claro para mim, eu preciso estudar mais, eu tenho certeza que se eu tiver a possibilidade de ser aluno regular na disciplina de metodologia, eu vou poder aprofundar, porque, afinal de contas, na minha graduação, a gente não teve TCC, acontece. E você vai inseguro, mas mostra que você quer aprender, que você quer estar lá, que você merece, que você tem competência. Diga que vai se aprofundar na leitura, vai refletir mais sobre o assunto, para incorporar essa crítica ou sugestão que foi dada. Porque quando a gente reage com gentileza, se mostra aberto a repensar, a gente está construindo também perante a banca uma impressão bastante positiva, concorda? É diferente. Próximo. Mostre como você pode contribuir. Gente, vão colocando as perguntas aí no chat para mim, tá? No final também a gente pode abrir, vocês abram um áudio, a gente vai conversando. Eu gosto muito desse momento com vocês, porque cada um tem uma especificidade, uma dúvida. Maiara, por exemplo, falou que já vai participar da entrevista agora. Então, ela chegou sem dúvidas, eu acredito que agora ela já esteja com algumas dúvidas. Tem também as dúvidas lá do Instagram, que eu vou responder para vocês. Deixa eu olhar aqui. Como que você pode contribuir? Com o aprimoramento do programa. Eu, por exemplo, tinha muita experiência em organização de eventos. Eu já coloquei, já joguei lá. Eu tinha experiência em organização de eventos, que eu poderia colaborar. Eu vi que o programa organiza muito evento, vocês podem contar comigo. A gente tem que saber o que a gente precisa melhorar, mas também precisa saber as nossas qualidades, como a gente pode contribuir. Falei também que eu já tinha um artigo publicado, entre outras coisas. Eu tinha participado de projeto de extensão, que eu tinha interesse em participar de projeto de extensão da professora Eliana. A minha entrevista durou uns 20 minutos. Dar mais visibilidade ao programa. Você se lembra que eu falei no início que o meu programa era conceito 3, é o mínimo. Outro conceito 3 era fechado. Por quê? Os professores não publicavam com os alunos, o programa não fazia evento, então tinha algumas questões que precisavam ser melhoradas, precisava de um trabalho em equipe, de um monitoramento
do coordenador, ajuda da secretaria, blá, 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 blá. Precisava de mais bolsas de estudos. Então, eu vi que o que eu trazia da UFV, eu poderia colaborar. Então, por exemplo, eu já comecei atualizando o Lattes de todos os professores. No final, quando eu terminei o mestrado, tinha alguns professores que falavam assim, me mandavam e-mail, me pediam as coisas. Eu falei, ué, mas eu não sou funcionário do programa, não. Aí tive que mandar uma mensagem para o orientador, pedindo para ele avisar na reunião que eu não era funcionário. Porque na época não tinha o além da revisão, a empresa não cobrava pelo serviço e nem me orientaram a isso. Simplesmente pararam de me pedir. Enquanto aluna, bolsista, eu até fazia. Né? Aí fiquei afastada um ano, depois voltei para a primeira turma do doutorado. Então, mostra que você quer ajudar, se você tem um conhecimento, você não tem nenhum artigo publicado. Não tenho artigo, não vou conseguir. Mas você sabe espanhol, você sabe ler, sabe fluente. E aí pode entrar em contato com um pesquisador de fora, às vezes o professor, o seu orientador não tem esse domínio, e aí você é proativo, você entra em contato. Tá? O meu professor, por exemplo, o Gerson Tavares, o primeiro contato que ele fez com o gigante da área dele, internacional, do Canadá, foi a partir de um orientando do mestrado. Ela, coincidentemente, olha a sintonia, ela estava com viagem marcada para o Canadá, acho que é Canadá mesmo. Califórnia, é com C. Estava com a viagem marcada, e aí marcou uma conversa, uma entrevista com o Vicente Tinto, assim, cara que começou a estudar tudo que o meu professor estuda aqui no Brasil, que é referência no Brasil, e foi assim, é Deus no céu e rena na terra, por conta dessa entrevista. Ela já domina a língua. Então tá, aqui, de novo. Como você pode colaborar para aprimorar o programa, né, com os eventos, publicações, dar visibilidade, eventos e publicações também, inclusive internacionais. Produtividade do programa, tá tudo ligado. 6, 7. Sétima dica, última dica. Mostre produtividade, mostre que você é proativo na entrevista. Cara, não, como que eu vou fazer isso? Onde que eu vou falar isso? Se você se propõe a fazer um mestrado ou doutorado, você tem que saber as regras do jogo, concorda? E uma das regras é produzir. Então, se a banca pergunta qual a sua disponibilidade para se dedicar às atividades do programa, tem gente que responde assim, final de semana. Não, professor, eu vou trabalhar durante a semana. Eu não estou brincando, tá? Eles respondem isso. Eu trabalho durante, principalmente mulher, né, que tem multifunções. Eu vou trabalhar durante a semana, aí eu coloco, tenho os filhos também, então eu consigo estudar de madrugada e aos finais de semana. Essa pessoa não vai durar 6 meses. Não vai. Ela vai desistir, vai ficar desmotivada. Ela vai ter algum problema de saúde, porque é subhumano. Você precisa ter tempo para se dedicar às leituras, à escrita, e precisa estar descansado para fazer isso, precisa rever sua agenda, né? Precisa rever a sua prioridade. E óbvio que a prioridade é a sua saúde, a sua família. Então, se você não conseguir dar conta de tudo, você vai deixar o mestrado. E aí o programa perde ponto. E aí, o dinheiro que eles investiram, dependendo da bolsa, você vai ter que devolver. É um estresse para todos os lados, tá? Então, essa decisão é muito importante que você tome, pensando também no planejamento, mostrando que você se organizou para fazer um mestrado, um doutorado, que chegou o seu momento, que você, né, já se dedicou à escola, à empresa, e que agora a direção está te dando a oportunidade para você aprimorar seus conhecimentos teóricos, enfim. Então, uma das regras é produzir no mestrado e doutorado, especialmente em conjunto com o seu orientador. Como eu falei, no meu programa era conceito 3, porque os professores publicavam sozinhos, mas o Ministério da Educação, a CAPES, exige que seja em conjunto. Exige assim, né? Conta ponto para o programa quando publica em conjunto. Parceria. E se você não tem produção, justifica o motivo, né? Ah, não vou tentar, vou deixar para o próximo ano, aí fica rolando, nunca tem produção, nunca tem artigo. E se não está no edital essa obrigatoriedade, ontem mesmo alguém me perguntou isso. Ela vai fazer simulação sexta. Janete. Já me falou 2 vezes isso.
Ah, porque eu estou desanimada. Eu já gravei um áudio para ela de 1 minuto. Eu falei assim, não, olha, é assim, 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 assado. No edital não pede, não é obrigatório. Então, a gente vai focar no seu pré-projeto, na sua entrevista. Eu já vi isso 1 milhão de vezes. Tá? Enquanto aluna, já tem, como eu disse, quase 15 anos na pós-graduação. Já vi muita coisa. Então, se o seu projeto está caprichado, se você seguiu todas as dicas que eu passei nos aulões do Além da Revisão, né? E se você ainda está inseguro, chama a gente, chama para uma conversa, vamos fazer uma reunião de alinhamento. E aí eu falo com você, às vezes a pessoa está insegura, eu vejo o projeto e falo, é isso mesmo, participa, tá certo. Né? Ou então, professora, eu quero contratar uma mentoria. Não, seu projeto está pronto, não precisa de mentoria, não precisa de 4 encontros, não precisa de um encontro, não precisa de um atendimento personalizado. Seu projeto está legal, só tem que ajustar alguns tópicos. Mas a ideia é essa mesma. Ou então, chegar aí, tá ótimo meu trabalho, isso aqui você tem uma olhadinha. Aí eu dou uma olhadinha, tem 3 projetos de mestrado num só. Ou então, está escrito lá projeto de doutorado, mas na verdade é um projeto de mestrado, porque não traz nada de novo, não tem um produto, não traz uma inovação. Tá? Então, a gente, na hora, em alguns minutos, consegue identificar todos os problemas. Por quê? A gente está trabalhando com isso, já está na área há muitos anos e vocês já estão começando. Então, vocês ganham tempo de qualidade, ganham dinheiro, né? Energia, para vocês se dedicarem ao conteúdo, às leituras, ao que vocês realmente precisam se dedicar. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. E na prática, como funciona? Como funciona a entrevista? Eu coloquei aqui uma imagem, né, pensando na pandemia, algumas entrevistas continuam online, funcionou muito bem, mas outras já estão voltando no presencial. Então, você tem que comparecer à cidade. A gente teve vários casos durante a pandemia, né? Eu me lembro de um específico, o candidato é do interior do Ceará, tinha acabado a graduação, construiu o projeto sozinho, ficou sabendo da Além da Revisão em dezembro, entrou em contato comigo, Karine, eu preciso de muita ajuda para entrevista, porque eu estou inseguro para caramba. Eu escrevi sozinha, eu terminei a graduação agora, eu nunca participei de grupo de pesquisa, não tenho artigo publicado, e eu quero, nada mais nada menos, que uma vaga na UFSCar, na Federal de São Carlos, no único programa de pós-graduação nessa área no Brasil. Eu, opa, adoro desafios, vamos lá. E aí, a gente, olha que bacana, pode ser que, se não fosse pandemia, ele não teria recursos de sair do interior do Ceará para participar de todos os processos seletivos. E às vezes o processo seletivo acontece uma semana, outra semana, seria inviável. E aí ele foi aprovado, tá lá, até me manda mensagem sempre, Karine, agora a orientadora pediu isso, Karine, agora estou participando de um projeto de pesquisa, Karine, escrevi meu primeiro artigo, eu adoro acompanhar, né, vocês. Vamos lá. E aí, na prática, como que funciona? Geralmente, eles pedem. Depois eu vou enviar, eu vou falar aqui de modo geral, por causa do nosso horário, mas esse material vai todo por e-mail. Então, quem não se cadastrou no formulário, me manda mensagem no Instagram, no WhatsApp, tem todos os meus contatos aí nas redes sociais, que eu envio o link do formulário para vocês. Tem um grupo também do WhatsApp, lá no link da bio tem. Vocês acessam preparatório para ingresso no mestrado e doutorado, clica lá, e dentro do site do Além da Revisão, tem um link para entrar no grupo para receber os materiais de apoio, os links das aulas, as informações. Semana passada, por exemplo, o evento foi cancelado porque eu estava totalmente sem voz. Tá lá, vocês ficam atualizados e não tem conversa, não. Eu vou abrir só no final para conversa, mas geralmente as pessoas me mandam mensagem no particular mesmo. Quando vocês começam a entrevista, geralmente os professores pedem que vocês se apresentem. Eles falam assim, você tem 3 minutos, ou então explique rapidamente, fale rapidamente sobre a sua trajetória acadêmica e profissional. Então, você já tem que estar aí com isso redondinho, já tem que estar tudo no esquema. Como você vai começar a falar, como você vai desenvolver e como você vai concluir a sua fala, concorda? Então, por isso que eu coloquei um roteiro aqui. Você começa. Por incrível que pareça, muita gente esquece de fazer isso.
Antes de responder a primeira pergunta, bom dia, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui. Gente, os professores, eles ficam estressadíssimos, né? É mais uma atividade, processo seletivo, é pesado, são muitas etapas, é estressante, é tudo muito rápido. Eles têm que fazer leituras, né? Ler, sei lá, 20 artigos numa semana, 20 projetos numa semana para avaliar. Então, é pesado. Eles ficam o dia inteiro. Eu já participei também como representante discente e vi como é puxado o processo seletivo. Às vezes está na hora do almoço, está perto da hora do almoço, sua entrevista, está no finalzinho da tarde, tem que buscar filho, tem isso, tem aquilo. Então, assim, agradeça pela oportunidade de estar ali e respeite o tempo que o edital dá, respeite o tempo que o professor dá. Demonstra que tanto o tempo deles quanto o seu tempo é valioso. Karine, me apresentar em 3 minutos, defender o projeto em 5 minutos, dá tempo até de defender em 1. É só você se organizar, se planejar e treinar. Então, faz um mapa mental, coloque em tópicos, como eu fiz, e treine em áudios, tá? Treine da forma como você conseguir, com o seu marido, com a sua esposa, com a sua mãe, seu pai, com um amigo, na frente do espelho, treine, pratique. Diga seu nome e sobrenome. Eu, por exemplo, no doutorado, esqueci de falar meu nome. Então, assim, todo mundo me conhece. Aí depois o professor Pedro Lira, depois que passou, né? Olha, eu tive que te defender, porque você ia perder 3 décimos porque você não falou seu nome. Eu não falei meu nome. Porque, realmente, como era o primeiro processo seletivo, tinham 8 professores na banca. Estava todo mundo, assim, super... Primeiro, né, feliz que tinha acabado de ser aprovado o projeto, ser aceito, primeiro edital, todo mundo muito animado com o doutorado em cognição e linguagem. E eu também estava lá ansiosa, né, porque é um processo seletivo, é estressante. E aí, eu confesso que nos 2 primeiros minutos eu ainda estava bem agitada. Então, mencione a sua formação inicial, principalmente se é um mestrado profissional, se é interdisciplinar, como o meu, que tem pessoas de várias áreas. Se for o caso, se couber dentro do tempo, mencione tudo que você teve como experiência na graduação e no seu trabalho que te levou até onde você está, que é uma candidatura a um mestrado ou doutorado. Então, os projetos que você participou, publicações, monitoria, tudo que está relacionado direta ou indiretamente ao objeto de pesquisa da sua proposta e a linha de pesquisa do programa de pós-graduação. Pode citar o seu TCC, a sua dissertação, de onde surgiu a ideia, quem orientou você. Às vezes é importante, às vezes não é. Por isso que você precisa conhecer o programa de pós-graduação. Por isso você precisa conhecer o currículo Lattes dos professores, da comissão organizadora, para você se conectar, para você falar o que eles querem ouvir. Sacaram? Então, depois vocês vão ler tudo isso com calma e praticar. Por fim, terminar falando sobre a experiência que foi decisiva para te levar e se candidatar ao processo seletivo daquele programa de pós-graduação, que pode ser associado à sua formação inicial, ao seu mestrado, se você está se candidatando ao doutorado, à sua prática profissional, porque às vezes no texto, no projeto, eles pedem que você escreva em 5 páginas, 7 páginas, não dá para você colocar tudo. Então, aproveita a chance que você teve para participar da entrevista, pratique, treine, se prepare para você falar o que não teve oportunidade ainda. Seguindo, para defender o pré-projeto, a minha sugestão é que você comece pelo objeto de pesquisa, pelo seu problema, a justificativa, porque quando você justifica, quando você fala de onde surge a ideia, quando você fala da contribuição, da lacuna de pesquisa, ou seja, onde você quer avançar, onde você quer contribuir para a área do conhecimento, quando a gente fala sobre o ineditismo do tema, a contribuição para a superação de lacunas do conhecimento, a gente fica muito mais à vontade. Falando também da relação com o seu trabalho, com a sua última pesquisa, com um artigo, com a sua especialização. Na simulação de entrevista é bacana, porque às vezes a pessoa não acha importante algumas experiências que ela teve.
Aí eu peço, me manda seu currículo Lattes. Ou então, na própria simulação, eu vou fazendo um monte de perguntas. Aí eu falo assim, ué, você disse, está preocupado que você não tem publicação, mas você tem especialização nisso, já escreveu TCC, já recebeu um prêmio, já publicou um livro. Aí, olha como eu descubro as coisas, tá? Então, na sequência, esse só uma sugestão. Eu, por exemplo, fico muito à vontade quando eu apresento a minha pesquisa seguindo esses tópicos. Você pode adaptar, só não pode, por exemplo, começar pela metodologia. Tem que fazer sentido, tem que ter coerência. Mas pode, por exemplo, começar pela justificativa e depois falar do problema. Traz o objetivo geral, não precisa trazer os objetivos específicos, porque, afinal de contas, a partir dos objetivos específicos, você vai ter que responder, ao final, o objetivo geral, e acaba que, na metodologia, quando você vai explicar como a linha de raciocínio da sua pesquisa, você acaba trazendo, descrevendo as etapas da sua metodologia e trazendo os objetivos específicos. E a metodologia, muita gente não dá importância, muita gente fica com medo porque não teve a oportunidade de estudar metodologia, porque não sabe mesmo, está tudo bem. Inclusive, esse é um dos materiais de apoio que eu estou enviando para quem está participando do preparatório. Estude metodologia, porque a maioria dos candidatos não estuda. Então, que a metodologia seja o seu diferencial. Não adianta ir com uma ideia maravilhosa se você não sabe explicar como você vai fazer isso. Ah, mas eu não fiz o mestrado ainda. Ah, mas eu não fiz a disciplina de metodologia. Eu ainda não tive aula com o professor. Eu não tive uma orientação. Não joga para os professores e para o seu orientador, não. Eles querem pessoas autônomas, pessoas que sabem o que estão fazendo, o que querem fazer, que são, pesquisadores autônomos. Então, você não sabe em profundidade, tudo bem. Mas o básico você precisa saber. Você precisa saber por que a sua pesquisa é qualitativa e não quali-quant, por que é expositiva e não explicativa. Tá? O que você coloca, vou utilizar a análise da conversa. Está todo mundo colocando? Vou colocar também. Está na moda, análise bibliométrica. Você não faz ideia do que seja. Não dá, gente. Eles vão perguntar por que análise bibliométrica e não revisão sistemática? Por que grupo focal e não entrevista semi-estruturada? Aí você vai ficar, oi? Então, quem não recebeu ainda, me manda mensagem que eu envio o livro de metodologia. E, por fim, as perspectivas de resultados do projeto para a área de conhecimento. Interdisciplinar, ensino, engenharia, tá? Isso tudo a gente prepara vocês na simulação. E qual que é o pulo do gato? Para a gente finalizar. Antes da entrevista, ansiedade. Ah, eu estou muito nervosa, muito ansiosa. Normal, todo mundo está. Todo mundo. Até os professores, às vezes, dependendo da banca. Os avaliadores, na verdade, se você vai com um pensamento assim, os avaliadores querem conhecer melhor você, querem ouvir as suas ideias, porque você tem que contribuir, sim. Tanto, eu acabei a graduação agora, o que eu vou falar? Eu não sei nada, sabe? Sim. Você tem as leituras mais atuais. Você está vindo de um programa de pós-graduação, de graduação, de um departamento, de outro estado, que, às vezes, com certeza tem o seu diferencial. Então, você traz as suas ideias, a sua proposta, para poder somar a proposta do programa de pós-graduação. Os avaliadores querem saber se você compreende como funciona o mundo da pesquisa, se você se preparou para isso, se você se preparou com poucos para esse momento. A Karen quer mesmo estar ali. A Mayara quer mesmo estar ali naquele programa. Ela quer estar aqui. Eu senti isso. Então, você vai respirar fundo, vai fazer exercício de respiração, vai lá olhar no YouTube, como me acalmar para uma entrevista. E vai fazer, gente. Vai ouvir musiquinha e vai fazer uma atividade física antes, correr, pedalar, toma um banho gelado e vai ao seu momento. Você se preparou para isso, dá o seu melhor, mostra que você veio. As roupas confortáveis. Como você se veste? Vou colocar um salto, batom vermelho. Você está acostumado a usar a se vestir assim?
Se não está, não recomendo que faça isso. Vá bem confortável. Evite algumas cores como pastéis e cinza, porque mostra mancha de suor, a gente, né, transpira, é comum. Mas se a gente sabe que roupa branca e preta são as melhores cores para disfarçar as manchas de suor, prefira elas. Ou então aquela blusa, gente, tem gente que faz assim, vou comprar uma roupa nova para ir para a entrevista. Aí, às vezes, a blusa não fecha direito, então está com rasgado. Usa uma que você está acostumado. Sabe aquela roupa que você usa toda semana? Usa essa roupa. O copo d'água, vocês veem que eu estou com um copo d'água aqui. É estratégia? É estratégia por causa da minha garganta. Eu estou falando muito. Mas um copo d'água, por que é importante? E os brancos? Não branco, na hora da entrevista. O que você faz? Professor, só um minuto, deixa eu beber água. E quando você bebe a água, você já pensa na resposta. Só cuidado, se for que sai entornando tudo, para não derramar no seu computador se for remoto. Né? Não derramar no seu projeto que está impresso. Né? Vai com calma, leva a água. E aí você tem alguns segundos para formular a sua resposta, ou pelo menos pensar em algo próximo ao que o professor perguntou, caso você não saiba. Ou até, por que não, pedir para o professor repetir a pergunta dele, não tem problema. Tá? Aí eu gosto muito de levar um papel e uma caneta para poder anotar. Né? Ele faz uma pergunta extensa, aí eu pego algumas palavras-chave para eu não perder a minha linha de raciocínio. Só você mostrar, né, que está em branco, então que é o seu projeto impresso, só para você ter uma segurança ali. Eu sabia o meu projeto de cor salteado. Aí eu lembro que a professora Bianca falou assim: ah, mas você não colocou hipótese. Eu falei, professora, está na página 5. Aí ela, nossa, você sabe de cor. Eu estava com o projeto impresso, mas eu nem precisei abrir, não. Domine todo o conteúdo do seu projeto, já falei. Pronúncia, isso aqui é uma sacada. Pronúncia dos nomes e sobrenomes das suas referências. Conhece esse aplicativo, esse site, Forvo? Você coloca lá, por exemplo, Marcos Bagno. Eu falo Bagno. E aí tem a Clesiane, que é a nossa parceira, fala banho. Porque ela disse que numa palestra ele falou, como eu falo sobre preconceito linguístico, eu não ligo se fala banho, bagno, mas é banho, porque vem da Itália e tal. E aí, se você entrar no Forvo, você vê a pronúncia real, e se é homem, se é mulher, né? Vocês precisam se apropriar disso, precisam conhecer os autores de vocês. Tem gente que vira piada, já virou piada lá no programa onde eu estudei, porque os professores são abençoados, né? Eles fazem umas piadinhas com algumas coisas que acontecem no processo seletivo. Por exemplo, porque a Levi, aí já começaram a rir. Por quê? É o Pierre Levi. E a candidata tá, a Levi, como se fosse mulher. Olha que mancada. Ela até foi aprovada. E fazendo essa piadinha na frente dela. Porque o projeto dela estava muito bom, porque a prova estava muito boa, mas assim, acho que nunca mais ninguém errou isso lá, porque foi o comentário. E já aconteceu outras vezes. Eu lembro de Pierre Levy. Durante a entrevista, antes de responder a primeira pergunta da banca, pergunte se os avaliadores estão ouvindo e vendo você, caso seja online. E, como eu já disse, agradeça pela oportunidade de estar ali. Comporte-se de acordo com o humor da banca. Às vezes você é tão sorridente. Eu, por exemplo, eu chego num lugar, eu vou assim, peraí. Será que eu posso rir muito aqui? E não, o mineiro come quieto. Deixa eu ver primeiro como as pessoas estão. Então, avalie o comportamento da banca. A maioria é super gentil, mas pode ter um ou outro que está ali virado no dia, ou que ele quer mesmo te testar. E aí ele fala assim: não entendi nada do seu projeto. Você pode me explicar, por favor? Já aconteceu. Se a banca pedir para você se apresentar, lembre-se de falar seu nome, mesmo que eles tenham essa informação no projeto. Você se apresenta, nome completo, a sua formação inicial e onde você trabalha, quantos anos de experiência você tem, onde você estudou. Não se apegue ao seu projeto.
nem tanto ao mar, nem tanto como é que é? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Não é para você falar, eu mudo tudo, mas também não é para falar, não mudo nada. Mostre que você está aberto a debater os tópicos com seu orientador e que conta com a contribuição e experiência deles. Responda exatamente o que a banca perguntar. Não fique enrolando, não seja vago. A banca vai perceber e vai ficar chato. Eles já estão ali o dia inteiro. Eles marcam 2 dias de banca e ficam o dia inteiro. Então, seja diferente da maioria. Nem seja prolixo também, querendo mostrar que você sabe muito. Perguntou, respondeu, e ao final você pode perguntar também, confirmar. Professor, respondi a sua pergunta? E ele vai falar sim, não, ou então ele fala, respondeu. Aí você fala, então eu posso complementar? Fique atento a isso também. Não diga que não sabe. Não, se você não souber mesmo, se você pensou, bebeu a sua aguinha e fala, caramba, não sei mesmo. Ok. Mas, às vezes, você bebe a aguinha e lembra de uma experiência que você teve. Será que é isso que ele está perguntando? Só para não deixar de falar nada, eu vou já aproveitar e responder para mostrar para ele que eu tenho tal experiência. E aí ele pode falar assim, não era isso não, mas o que você falou é muito interessante. Gostei de ouvir que você sabe isso, que você tem essa experiência. Tá? Então, assim, para quem é muito tímido, para quem não tem domínio de comunicação oral, de técnicas de oratória, dá tempo de estudar isso também. A gente passa para vocês na simulação algumas dicas, algumas orientações e indicações. Temos livros, a gente tem muito material para passar para os nossos parceiros, para os nossos mentores. Ter sucesso na carreira acadêmica requer paciência, disciplina e uma boa orientação. Concordam? Quem concorda comigo, levanta a mão. Por que eu estou falando isso? Foi com esse intuito que o Além da Revisão... gostei, o pessoal levantou a mão mesmo. Foi com esse intuito que o Além da Revisão surgiu, para poder orientar, para que vocês aprendam. Para quem não teve oportunidade na graduação, para quem até teve, mas não está seguro para escrever o pré-projeto, o projeto, a dissertação, a tese, vocês contratam um orientador com pesquisa, com experiência em pesquisa em mais de 5 anos, professores doutores, doutorandos, dependendo da área, que vão ajudar você a seguir muito mais, vocês vão ver que vão fluir a pesquisa, a vida, o trabalho de vocês.